O vídeo de hoje é especialmente para quem ainda não começou a investir, seja por falta de clareza, por falta de conhecimento e, claro, consequentemente, por medo. Mas também é para aqueles que já estão estudando sobre isso, mas que ainda estão começando a dar os primeiros passos, ainda não acumularam um certo patrimônio muito relevante. A gente vai falar hoje sobre o primeiro passo de todos. O primeiro passo para você investir antes mesmo, principalmente de partir aí para ações, fundos imobiliários e qualquer produto de renda fixa. Vamos falar sobre a reserva de emergência. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Hoje é dia da gente falar sobre um assunto muito importante e que muita gente às vezes ignora, acha chato ou acha que não tem tanta importância assim. Como prometido, vamos falar sobre o primeiro passo que todo investidor precisa dar, que é criar a sua reserva de emergência. Mas claro que antes da gente começar, quero pedir encarecidamente para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você se inscrevendo aqui, principalmente se você apertar nesse sininho, vai receber aí as notificações de todos os vídeos que estamos fazendo com todo carinho aqui semanalmente para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir exatamente o que é essa tal de reserva de emergência e qual é a sua importância. A reserva de emergência também é chamada de colchão de liquidez e é um montante que a gente vai deixar ali disponível pra gente facilmente para caso venha acontecer alguma emergência, alguma urgência. Por exemplo, algum acidente, algum problema de saúde, algum tratamento, alguma pandemia, algum filho inesperado ou qualquer tipo de coisa que venha a causar um gasto muito grande num curto período de tempo e que você não estava planejando. A única certeza que a gente tem sobre as emergências é que elas acontecem e é por isso que a gente precisa estar preparado. Perceba que a reserva é de emergência. A reserva não é para você comprar um carro, para você fazer uma viagem, nem nada do tipo. É somente para situações de emergência. Todas essas outras coisas a gente faz ali com o nosso dinheiro mensal ou mesmo com investimentos que tenham esse objetivo. Não é disso que a gente está falando aqui, apesar disso ser importante também. Sendo assim, o valor da reserva de emergência tem que ser aí um montante que vai possibilitar que você viva por algum tempo sem mesmo a sua renda normal. Então a primeira coisa para a gente calcular qual deve ser esse valor ideal é saber quanto você gasta mensalmente. Eu sei que muitos de vocês não vão fazer ideia de quanto gastam mensalmente, porque isso é o mais comum aí, pro brasileiro, que basicamente sai gastando e não sabe nem para onde vai o dinheiro, não tem um bom controle financeiro. Então a primeira coisa é definir o quanto você gasta por mês. E aí eu sugiro que você faça um controle orçamentário ali, anota tudo ou num papelzinho ou então num aplicativo ou numa planilha, anota tudo que você está gastando pelo menos por 3 meses. E aí você fazendo essa média desses 3 meses, você já vai ter uma ideia de quanto você realmente gasta mensalmente. Apesar de que a maioria de vocês não sabe ainda quanto gastam mensalmente, eu quero pedir para você fugir desse comportamento de manada, de sair gastando, sem se importar para onde o dinheiro está indo. Assim que você souber exatamente quanto você está gastando por mês, você vai e multiplica por 6, ou seja, a reserva de emergência vai ser suficiente, vai ser um montante suficiente para você viver 6 meses sem precisar de outras fontes de renda da sua fonte de renda normal. Vai que você venha a perder o emprego, por exemplo, e aí você vai ter um tempo maior para tranquilamente conseguir retomar aí as suas novas fontes de renda. Então, por exemplo, se você gastar R$4.000 por mês, você vai multiplicar 4.000 por 6 e vai encontrar R$24.000. Esse deve ser o montante que você vai acumular e deixar em um investimento com liquidez diária para caso venha surgir qualquer tipo de urgência e emergência. Eu falei aqui para multiplicar por 6, de 6 meses, mas isso não é regra, é somente uma média aí, caso você não saiba exatamente qual o valor colocar. Às vezes você vai ter uma fonte de renda mais arriscada, se você for empresário, autônomo, por exemplo, e vai preferir colocar mais tempo, uma reserva de emergência maior de, por exemplo, 12 meses. E aí, basta que você pegue os 4.000, multiplique por 12, vai encontrar aí 48.000 e esse vai ser o montante da sua reserva. Tem várias coisas aí que vão indicar se você deve ter mais reserva ou não
como por exemplo, né, a estabilidade do seu emprego ou da sua fonte de renda, o número de dependentes que você tem, o seu próprio perfil de risco e outras coisas do tipo. Mas normalmente a gente recomenda, né, que fique aí entre 6 a 12 vezes os seus gastos mensais. O mais importante é que você fique confortável com essa quantia, e essa quantia que você colocar na reserva de emergência, ela vai servir tanto para essas emergências que a gente já falou, como por exemplo te deixar mais tranquilo para partir para outros investimentos mais arriscados aí de renda variável, né, como por exemplo ações, fundos imobiliários e tudo mais. Inclusive eu tenho uma planilha que foi criada justamente para que você consiga planejar aí a formação do seu colchão de liquidez ou reserva de emergência. Vou deixar o link dela aqui na descrição também, e aí lá você coloca o quanto você quer ter de reserva de emergência, e aí você consegue calcular de acordo com o quanto você consegue investir por mês, quanto tempo vai demorar para você criar essa reserva. Então é só você clicar aqui e baixar essa planilha gratuitamente. O que eu quero que fique claro aqui também é que não existe regra, não existe fórmula mágica, cada um vai ter um montante do tamanho que quiser. Só não deixe de ter uma reserva de emergência, isso é muito mais importante do que você, iniciante, pode estar pensando. E você deve estar pensando assim: Rufino, beleza, já entendi que eu preciso da reserva de emergência, agora onde eu vou colocar essa reserva? Onde eu vou investir esse dinheiro? Como eu já disse aqui, um investimento ideal para reserva de emergência precisa ter liquidez diária, ou seja, você precisa conseguir resgatar a qualquer momento, e precisa te dar segurança, porque você quer ter certeza que se você precisar, o dinheiro vai estar ali sem que você tenha perdas. Então precisa ser renda fixa. É claro que para um produto tão conservador, você dificilmente vai conseguir boas rentabilidades, mas esse não é o objetivo. A gente não vai buscar altas rentabilidades com o investimento da reserva de emergência, a gente só quer essa segurança e liquidez. Nesse contexto, o lugar mais seguro para você deixar sua reserva de emergência acaba sendo o Tesouro Selic. Você vai emprestar dinheiro para o governo ali, os títulos públicos, e o Tesouro Selic especificamente, não o IPCA+, não o pré-fixado, ele praticamente não vai ter volatilidade, então sempre que você precisar do dinheiro, você vai poder resgatar sem nenhuma perda. Muitas pessoas também gostam de deixar a reserva de emergência em CDB de bancos sólidos, bancos grandes, e também é uma opção, desde que ele tenha essa liquidez diária, ou seja, que você consiga resgatar a qualquer momento e que ele renda aí pelo menos 100% do CDI, só pra gente ter ali, né, uma rentabilidade um pouquinho acima ou quase equivalente à do Tesouro Selic, porque quando a gente coloca o dinheiro no CDB, querendo ou não, o nosso risco ainda é um pouquinho maior do que investir diretamente no Tesouro Selic. Então a gente quer pelo menos a mesma rentabilidade ou um pouquinho mais também. Por fim, consolide esse investimento aí na reserva de emergência, e aí sim você pode começar a estudar mais a fundo sobre ações e fundos imobiliários ou qualquer outro produto de renda variável, porque com a reserva montada você vai se sentir muito mais seguro para aquela volatilidade da renda variável, e assim que imagine que você vai precisar de um dinheiro ali e quando você olha para suas ações, elas acabaram de se desvalorizar um pouquinho porque a semana tá meio ruim para o mercado e tudo mais. Isso acontece, né, no curto prazo. E aí, caso você não tivesse uma reserva, você precisaria sacar esse dinheiro e poderia perder muita grana. Com a reserva, você tem ali um montante que você possa retirar caso venha acontecer qualquer tipo de coisa. Já que a gente tocou nesse assunto, eu quero fazer um alerta muito importante para você que chegou até aqui. Presta atenção nisso. Fundo imobiliário não serve para reserva de emergência, apesar de já termos algumas pessoas que falaram isso por aí aos quatro cantos, espalharam isso aos quatro cantos. Então, não serve, galera. Reserva de emergência precisa de liquidez, segurança, tem que ser renda fixa. Não pode ser renda variável, por menor que seja a volatilidade de um fundo imobiliário. É só você olhar o que aconteceu esse ano aí quando veio a pandemia, que até mesmo os fundos imobiliários mais sólidos vieram a cair bastante ali nos primeiros meses. E aí você imagina que você precisasse desse dinheiro, o que aconteceu, né? Se você acreditou nessas pessoas e deixou seu dinheiro da reserva de emergência num fundo imobiliário. Não faça isso, não faça isso, tá? Alerta vermelho pra isso aí. Então é isso, galera. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Me diz aqui também se você já tem a sua reserva de emergência. Lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!